Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, entrevistas. O tema de hoje será educação. Vamos conhecer a trajetória de nosso convidado, professor Pedro Demo, e analisar o sistema educacional brasileiro. Vamos procurar discutir a relação da educação com a pobreza e enfatizar a importância da educação infantil na formação cidadã. Discutiremos também as ações prioritárias para uma conquista de uma educação de qualidade para todas nossas crianças e jovens. Teremos o privilégio de conversar com um dos mais notáveis especialistas na área da educação, professor Pedro Demo. Nosso convidado nasceu em Pedras Grandes, estado de Santa Catarina, cursou filosofia e teologia e obteve seu doutorado em sociologia na Universität des Saarlandes, na Alemanha. Tem um pós-doutorado nesse país, na Universität Erlangen-Nuremberg, e fez também um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ingressou na Universidade de Brasília em 1976 e aposentou-se em 2008 como professor titular de Sociologia. Em 2009, recebeu o título de professor emérito da Universidade de Brasília. Exerceu atividades importantes na área da educação, entre elas, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Publicou 154 artigos científicos, 99 livros, 61 capítulos de livro. Muito obrigado, professor Pedro Demo, por sua participação em nosso programa. E a minha primeira indagação seria a seguinte: se poderia revisitar a sua formação, os caminhos e influências para ser um especialista na área da educação? Uma grande honra estar aqui com você, Isaac. Bom, nessa perspectiva, o que eu ressaltaria foi o choque que eu recebi estudando na Alemanha sociologia. Primeiro, eu não achei aula, porque o Instituto de Sociologia não se baseava em aula. O que a gente fazia lá era 3, 4 trabalhos, artigos, papers, com a mais profunda condição científica, tão grandes, com muita citação, com muito estudo, e que tinham um dia para expor. Lá, então, eu aprendi que ser sociólogo é saber produzir sociologia, e não ter aula de sociologia, ter um diploma de sociologia para repetir o que os outros falam. Então, me caiu uma ficha lá enorme, que aprender era algo da autoria da pessoa, que vem de dentro, você tem que construir, e que a aula pode existir, mas não é a relação fundamental jamais. E também, depois olhando a biologia da aprendizagem, que me interessou muito para poder também me virar um pouco aqui no Brasil, eu fui vendo que isso é uma constituição biológica, né? O que Maturana chama de autopoiese, ou qualquer outro termo que se queira usar, mas que é a velha história socrática da maêutica, de que a aprendizagem vem de dentro, ela só aparece quando você exercita a autoria. Se não tiver autoria, você está, de certa maneira, na condição de papagaio, de repetidor, de escutador, e que é um dos grandes dramas, eu acho, do sistema brasileiro que aposta neste ensino. Eu acho que nós temos que passar para a aprendizagem. Lá eu vi uma sociologia totalmente vinculada à aprendizagem. O curso valia pela produção do estudante, junto com professores enormes. Os professores lá na Alemanha são figuras emblemáticas. E os professores querem que os estudantes se tornem como eles, que não é o caso aqui. Aqui nós temos professores que têm doutorado, são bons autores muitas vezes, né, produzem muito,
são pessoas que levam à frente o conhecimento científico, mas na graduação, não. A graduação, mesmo com contra-exemplos fortes, como é hoje, por exemplo, o PIBIC ou o PBL na medicina, entendeu? Que mostram claramente que o estudante precisa produzir para aprender, precisa tornar-se autor para aprender, tem que ser autor, pesquisador, cientista. Fundamentalmente, quer dizer, isso é uma luta grande das grandes universidades hoje no mundo, aqui não pegou. E eu me remeto à segunda indagação. Qual é a sua avaliação sobre o sistema educacional brasileiro como um todo? Bem, olha, na educação básica, começando por aí, nós temos nos anos iniciais, segundo o IDEB, principalmente, tomando a divisão que o Todos pela Educação faz de aprendizado adequado contra os estudantes que não aprendem. Então, nos anos iniciais, nós temos um tom de subida, cujos resultados ainda são magros. Por exemplo, matemática nos anos iniciais não chega a 50% de estudantes que aprendem, língua portuguesa um pouco mais. Passando para os anos finais, já estagna e cai. Então, matemática está estagnada, caindo, língua portuguesa está caindo. Passando para o ensino médio, então, é uma tragédia geral, que, aliás, é reconhecida pelo próprio ministro, que fala este termo, é uma tragédia, não é? Porque matemática está em queda e língua portuguesa ainda mais. Vamos tomar, por exemplo, o Distrito Federal. O Distrito Federal teve, em 2015, 12,8% de estudantes que aprenderam matemática. O estado mais mal colocado é o Maranhão, com 1,5%. É o que eu digo, matemática está em extinção. Claro que o número do Distrito Federal é quase 10 vezes acima, mas 12,8% também é uma miséria. Em 1995, o Distrito Federal teve 31,5%. Então, a primeira grande pergunta é como é que a gente consegue sair de 31 e descer para 12? O que é que está acontecendo com esse sistema? Então, isso acontece em todos os estados fortes. Por exemplo, São Paulo tem 9%. Então, não tem nada que realmente dê algum ânimo, diga que a escola está fazendo algum bem para a população, né? Eu acho que a gente poderia até dizer, com esses dados mais duros, assim, que a escola está fraudando a expectativa da população. Então, aí nós temos uma decadência absoluta. E passando para a universidade, eu não vou avaliar a universidade inteira, porque acho que é uma coisa grande demais, mas ficando na parte da formação, ou então do ensino, entre aspas, entendeu? Eu diria que está caindo também abruptamente, que eu vejo então nos licenciados e também nos pedagogos. Claro que eu não posso culpar diretamente, até porque culpar não faz sentido, entendeu, né? Então, eu acho que o professor não é o único responsável pela aprendizagem do estudante. A aprendizagem vem de dentro, em primeiro lugar, então não é ele que faz a aprendizagem, não dá para causar a aprendizagem, mas dá para mediar. Então, como mediador, ele está se mostrando extremamente mal preparado e cada vez mais mal preparado. Então, não dá para aprender matemática. Estamos também desaprendendo língua portuguesa assim vertiginosamente. E isso chegou também à escola privada. Nós estamos reclamando da escola pública, porque ela é, na verdade, o monumento da cidadania brasileira, é a escola pública. Mas a escola que tem mais crise é a escola privada. Em 2015, a escola privada não atingiu a meta em nenhum caso, nem nos anos iniciais, finais, ensino médio. No ensino médio está caindo sistematicamente desde 2011 e também não faz nada. Porque a escola privada é a meca do vestibular, é a meca dos cursinhos, então está pouco se lixando, entendeu? Mas o sistema está visivelmente falido em termos de ensino. Pode ter outras virtudes, a universidade tem 1000 outras virtudes, evidentemente, mas em termos de ensino, nós estamos indo para trás. Em 2017, foi publicado um livro cujo título era 20 anos sem Paulo Freire, onde você publicou um capítulo sobre pobreza e educação. Até que ponto a baixa aprendizagem destrói o acesso ao saber pensar e se a educação poderia ser visualizada com referência fundamental na política social? Ah, sim, eu acho que é a grande política social, que hoje também é a grande política econômica. Veja, a educação recebeu uma lufada de ar enorme no mundo todo. Ainda que a argumentação seja tipicamente neoliberal,
Mas hoje nós reconhecemos que a própria competitividade e produtividade depende da qualidade da população. Então a educação é muito importante. Quanto à ligação com a pobreza, existe muita gente que faz uma ligação muito forte. Né? Por exemplo, uma autora americana, Ravitch, que foi muito fã da reforma educacional americana um tempo. Depois viu que não dava certo e foi para o outro lado. Então ela mostra que quando você pega o desempenho dos estudantes americanos no PISA, que é medíocre, e você tira os pobres da amostra, vai lá para cima junto com os europeus. Então tem certamente uma grande ligação. Claro que não é qualquer pobreza, tem que ser uma pobreza mais extrema, uma pobreza que produz uma desnutrição severa. Então aí não dá nem para estudar, nem para fazer nada. Mas eu diria ainda mais, porque eu acho que pobreza não pode ser vista só socioeconomicamente. Pobreza tem que ser vista politicamente também. Eu acho, por exemplo, que o fato, segundo o INAF, o Índice Nacional de Alfabetização Funcional, quando ele diz que apenas 8% dos adultos brasileiros são proficientes, vamos colocar, sabem pensar, aí você tem uma pobreza política lascada. Como é que você vai mudar um país com 8% de brasileiros que sabem pensar? Talvez seja a raiz das crises que nós estamos vivendo. Isso. Olha, Isaac, eu teria uma tentação enorme de dizer, o buraco mais embaixo é esse. Nós temos uma escola que não consegue arrumar isso. Então, voltando a Paulo Freire, entendeu? Ele queria uma escola emancipatória, por isso que ele trabalhou com o Darcy Ribeiro no Rio. Eu estive lá com eles, por sorte, uns meses, né? Na escola de tempo integral, porque ele queria uma escola diferenciada exatamente para quem mais precisa. O efeito emancipatório, que vem da aprendizagem. Ou você tem aprendizagem, ou não tem emancipação. Porque o que emancipou o ser humano evolucionariamente foi a aprendizagem. Podíamos, pelo menos, tentar dizer isso sumariamente. Claro que nós estamos simplificando questões absurdamente complexas em certos ordenamentos mentais. Mas acho que dá para entender o que a gente quer dizer. Então, eu acho que muito mais grave do que passar fome é ter o destino nas mãos dos outros. É não poder controlar o seu país, controlar os seus políticos, reduzir a corrupção, ter políticas sociais adequadas. Então, eu acho que o social da educação também inclui assistência, inclui esporte, inclui lazer, inclui cultura, que tudo é muito importante. Mas é, sobretudo, emancipatório, na visão de Paulo Freire, que ainda acho que é a mais iluminada, a mais realista e que dá mais frutos na educação. Se você tem uma criança que começa a educação científica com 4 anos de idade e se apruma, e vai para frente e consegue fazer sua produção, consegue entrar no mundo da ciência, sabe raciocinar ciência, sabe também conduzir a sua vida. Nós estamos nos aproximando, professor Demo, do pequeno intervalo que nós vamos fazer. Gostaria de deixar essa indagação para o nosso próximo bloco, se poderia enfatizar a importância da educação infantil na construção da cidadania. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Pedro Demo. Eu deixei no bloco anterior uma indagação se o nosso ilustre convidado poderia enfatizar a importância da educação infantil na construção da cidadania. Primeiro, temos o argumento que todo mundo geralmente coloca com muita ênfase, que tudo que se gasta na infância é, na verdade, um grande investimento. Então, num país que tem tantas crianças ainda à deriva, que podem ter até uma subnutrição grave, ou moram em periferias barulhentas e muito comprometedoras, eu acho que a gente deveria se aproximar com o tempo também em colocar a educação infantil no primeiro plano, de 0 a 3, como um direito de todos. Sobretudo para a população mais pobre, seria algo extremamente importante. Hoje nós já temos a educação obrigatória a partir de 4 anos. Não é? Então também aí vale o mesmo argumento. O que você faz de bom para a infância, você não tem de problemas depois. Por exemplo, essa sobrecarga na Previdência, a sobrecarga nos postos de saúde, também a falta de capacitação para entrar no emprego melhor, que hoje é um drama impressionante no Brasil, porque as pessoas têm mal e mal segundo grau
e o segundo grau que tem não são anos de estudo, na verdade é a repetição de alguns anos. No Japão, provavelmente 12 anos de estudo são 12. Mas aqui, quando se diz 12 anos de estudo, não dá para acreditar, pois se no Maranhão 1,5% aprenderam matemática, quantos anos de estudo tem essa pessoa? Então, acho que tudo isso são reflexos que sobrecarregam o país, inviabilizam o país. Nós poderíamos ter um dinheirão disponível para fazer outras coisas muito mais importantes. Então, eu acho que é uma boa ideia. Primeiro, fazer educação científica desde o pré-escolar. Um ou outro município, eu já vi isso até no Rio Grande do Sul, por exemplo, já começa assim. Mato Grosso também vi, Mato Grosso do Sul também vi, mas são excepcionais, né? Em segundo lugar, fazer logo uma alfabetização. Os educadores, alguns pelo menos, criticam isso, porque acham que a educação do pré-escolar tem finalidade própria, não pode ser atrelada à alfabetização e assim por diante. Aqui tem aquela ideia que eu acho também estrambótica, de que a alfabetização demora até 3 anos ou até 2 agora. E nunca se conclui também, porque tudo isso foi naquele programa chamado PENAI, que é alfabetização na idade certa, que na verdade devia ser outra coisa, alfabetização na dose certa. Porque começando com 4 anos, não está na idade errada, mas tem que saber a dose para 4 anos. Quer dizer, quem tem 4 anos não está fazendo PhD. Então a educação científica que cai para 4 anos, o professor tem que ter cabeça para modular para 4 anos, mas ele já pode se alfabetizar a partir dos 4 anos, sem forçar, sem apressar, sem correr, e que poderia ser uma solução importante para um futuro que nós queremos aí para frente, né? Por que então os anos iniciais já são michurucas? Por que os anos finais já começam a estagnar e cair? Por que o ensino médio é um desastre? Porque nós plantamos mal lá. Então não há período educacional mais importante do que o inicial. Nesse sentido, professor Pedro Demo, quais são as prioridades para termos uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens do Brasil? Olha, são tantas, né, e são todas tão importantes, mas eu vou destacar uma a qual eu estou muito mais ligado, entendeu? É a formação docente. Evidentemente que o docente sozinho não faz a escola, mas sem docente bom, não tem escola. Então aí eu começaria do início. A formação universitária dada aos nossos docentes é absolutamente inaceitável. Eu sei que a universidade não gosta de escutar isso, se subleva contra isso, acha uma crítica exagerada, mas da experiência que eu tenho, do que eu vejo nas escolas, eu acho que os professores não são autores, não são cientistas, não são pesquisadores. E por isso só dão aula. Hoje a aula está em todo canto, em qualquer web, em qualquer internet, e você encontra os conteúdos como quiser e tal e tal. Então não precisa fazer mais esforço nenhum, você só repassa aquilo e isso não tem dado resultado. Quer dizer, não é por falta de aula que a nossa escola está afundando. A aula está sobrando. Poderia ainda argumentar, por exemplo. A LDB colocou 200 dias letivos. Não teve efeito nenhum. Em termos de qualidade de educação, não teve efeito nenhum. Depois, em 2006, inventamos um ano a mais no ensino fundamental. Não teve efeito nenhum. Ao contrário, foi contraproducente. As pessoas que aprendem na escola diminuíram. Então não é possível que a gente não acorde para isso, não olhe que está tudo errado. Que se a gente continuar nessa escola, nós vamos para trás, como os dados dizem, escandalosamente. Inclusive na escola privada, que se gaba de conteudismo, de repasse de conteúdo, de aula, não sei das contas, também está fracassando. Então eu acho que nós temos que cuidar dos professores. Então, em vez de criticar o professor, vamos cuidar deles. Vamos propor alguma coisa na universidade que mude radicalmente as licenciaturas e as pedagogias. Radicalmente. Não é arrumar o que está aí, é jogar fora o que está aí e começar uma outra proposta. Você me dizia na pausa que o PIBIC devia ser a regra na graduação, que nunca conseguimos. Todo mundo tem essa convicção de que o aluno que aproveita a graduação é quem faz o PIBIC, não é? Mas não conseguimos nunca transformar isso institucionalmente como a regra de uma boa formação na graduação. Então isso nós deveríamos conquistar. Depois na escola, nós temos que fazer uma formação permanente adequada. Hoje nós temos as tais jornadas pedagógicas que podem ter algum efeito, mas geralmente são motivacionais,
é para arrumar a turma, alegrar a turma, divertir a turma, e no dia seguinte ele volta para a sala de aula e dá a mesma aula. Então isso não muda nada. Nós temos que conseguir que o professor volte a estudar. Ele tem que ter uma introdução dessas coisas fundamentais do impacto emancipatório da educação, que é a educação científica, ser pesquisador, ser cientista, ser autor, produzir o seu material didático próprio, como todo bom professor faz. Ele não vai dar uma aula repetindo o que os outros disseram simplesmente. Ele vai colocar o que ele conseguiu montar, o que ele conseguiu construir. Essa autoria é fundamental na escola e o professor não sabe o que é isso. Não por culpa. Ele faz na escola o que fizeram com ele na universidade. Ele repete o mesmo sistema. Então, isso precisa ser quebrado. Então, o que eu digo assim, o sistema de ensino faliu. Nós temos que inventar um sistema de aprendizagem. Então, aí tem que voltar a discutir o que é aprender. Nós não vamos resolver isso, porque biologicamente é um fenômeno de tamanha grandeza que a gente não vai esgotar isso. Mas a biologia dá muita dica importante, por exemplo, essa ideia da autoria, a ideia de dentro para fora, a ideia da reconstrução constante, que está nessas grandes teorias tipo piagetiana, ou de Vygotsky, ou mesmo as antigas filosofantes como a de Sócrates, né? Que a gente aprende quando lê, quando estuda, quando produz, quando pesquisa, e não tem. A escola só dá aula, a escola só faz repasse de conteúdo, depois vai todo mundo embora, acabou. E veja, e quando se faz greve na escola, o que é que a gente repõe? Aula. Porque tudo gira em torno desse mito que não se sustenta. Eu acho que nós temos que descobrir como a criança aprende. E eu também não posso acreditar, Isaac, que aprender seja um enigma, seja coisa do outro mundo, seja coisa para poucas pessoas. E vou dar um exemplo, que também abalou muito aqui a nossa condição. Sobral tem um aprendizado adequado nos anos iniciais, em matemática, de 95%. E em língua portuguesa, a mesma coisa. Ele saiu de 7% em 2005 e foi para 95%. O que é que Sobral tem que nós não temos? Pode ser também que Sobral não seja toda essa maravilha também. Eu acho que uma subida tão vertiginosa assim me dá a ideia de que é um pouco fabricado. Mas, mesmo assim, é uma coisa extraordinária. Agora, veja que interessante. Já nos anos finais, o aprendizado adequado não é 95%, é 57%. Cadê o licenciado? Aí tem um problema com o licenciado, sim. Não vou culpá-lo, porque acho que culpa não adianta nada, entendeu? Mas ele não está conseguindo se desempenhar. Também é difícil explicar por que a matemática do pedagogo é melhor que a matemática do licenciado. Não devia ser. Mas os dados sugerem esse tipo de coisa. De repente, a matemática do pedagogo é mais senso comum, é mais aquela da rua, aquela do dia a dia, que a gente não precisa nem ir para a escola para aprender. Quer dizer, para dar preço, para ver preço, você não precisa ir para a escola. Talvez seja isso, porque o licenciado reclama demais. Quando o menino entra no 6º ano, ele acha que ele não sabe matemática nenhuma. Mas os dados não dizem isso propriamente. Bom, não vamos nos enforcar nessa estatística, porque a estatística tem que ajudar e não atrapalhar, né? Mas o que eu quero dizer? Sobral fez alguma coisa muito importante, assim, astronomicamente importante. A gente chega até a duvidar. Não é possível que lá no Maranhão só 1,5% aprendam matemática no ensino médio. Qual a sua opinião, professor, sobre essa reforma do ensino médio? Bem, eu acho que é uma reforma, vou dizer assim, neoliberal, que não vai ter impacto nenhum, porque ela não toca na questão básica. Não tem nenhuma preocupação com a aprendizagem dos estudantes e nem com os professores. Então, vou dizer assim, se a escola tem a mesma aula, tem a mesma prova, tem o mesmo ambiente pedagógico, tem o mesmo professor, vai mudar o quê? E nós temos um rol de reformas assim desde 1995 com o Paulo Renato. Lembrando algumas do último governo anterior, por exemplo, o PENAIC, o Mais Educação, a Escola de Tempo Integral, não tiveram resultado nenhum porque mantêm o mesmo sistema de ensino. Então, se você quiser fazer uma reforma, tem antes que sair deste sistema de ensino, que é a mensagem do PIBIC. O PIBIC tem só essa mensagem grandiosa. Deixe esse ensino para lá. Põe o estudante para produzir, para que ele se torne um cientista, para que ele aprenda a pesquisar, para que ele aprenda a estudar e com isso também monte um rumo para a vida toda dele. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa.
Mas eu gostaria de enfatizar que o movimento 2022, o Brasil que queremos, tem como um dos objetivos envolver os jovens na proposição de ações para termos um Brasil melhor. E nesse momento final do nosso programa, nesse minuto final, poderia enviar uma mensagem aos jovens? Olha, eu acho que nós fizemos 2 experiências em Mato Grosso do Sul em 2 escolas e colhemos resultados fundamentais em termos do protagonismo do jovem. Eles começaram a pesquisar, a produzir suas coisas, montamos um portfólio, botávamos numa pasta, tudo que eles produziam durante o ano, alguns têm um catatal desse tipo, e mudaram de vida. Aí dá para ver o efeito emancipatório da educação. É bem possível, Isaac. Eu acho que a universidade nossa, mal ou bem, tem a solução debaixo do nariz. Nós é que continuamos a curtir esse caduco sistema de ensino. Isso nos faz lembrar que Paulo Freire tinha razão. O protagonismo do jovem é o fundamento de uma boa educação. Eu acho que em todo o país, né? Isso. Eu gostaria de agradecer ao professor Pedro Demo a oportunidade dessa interessante conversa e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade.